Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui da série Aposta VDP, analisando dessa vez essa rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Na verdade, analisando um jogo em específico, o jogo das 19h30 entre Fortaleza e Flamengo. Então, o Flamengo podendo assumir a liderança nessa rodada. Afinal, vai depender ainda do jogo de amanhã entre Palmeiras e Cruzeiro. Caso o Palmeiras perca o seu jogo, com certeza aí o Flamengo irá dormir pelo menos essa rodada na liderança em uma semana importantíssima tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. O Flamengo que venceu o primeiro jogo da sua semifinal de Copa Libertadores no Maracanã pode ir ainda para o segundo jogo de semifinal de Libertadores na liderança do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que acontece com o Palmeiras, que perdeu, tomou uma surra no primeiro jogo, mas o assunto Palmeiras é um assunto para o vídeo de amanhã. Hoje vamos falar sobre Fortaleza e Flamengo, não antes de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Estamos com 799 inscritos, apenas um inscrito de bater a meta de 800 inscritos. Não tenho nem como agradecer, na verdade eu sei como agradecer e o agradecimento virá entre Natal e Ano Novo, com certeza aí uma promoção, alguma coisa para poder presentear um dos usuários, ou quem sabe mais de um usuário aí, mais de um inscrito aqui no canal, como uma forma de retribuir todo o carinho, todo o prestígio que vocês têm me dado durante esses quase 2 anos de canal. Vamos então falar sobre essa rodada de Brasileiro, rodada com 5 jogos hoje, 6 jogos hoje já nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Muitos jogos aí, na minha opinião, bem precificados, com precificações bem justas, alguns jogos com valor, mas com uma probabilidade difícil de acontecer. Então vamos falar sobre Fortaleza e Flamengo, jogo que acontece às 19h30 na casa do Fortaleza, então um lugar onde sempre foi muito difícil de se jogar. Dessa vez o Fortaleza está aí beirando um campeonato medíocre, para não falar outra coisa, então acho que o Flamengo tem sim muitas chances de vencer esse confronto contra o Fortaleza e assumir a liderança do campeonato, pelo menos durante esse sábado, já que o Palmeiras joga amanhã. Temos aí então para o Fortaleza vencer a partida 5.8, para empate 3.9, para o Flamengo vencer 1.72. Na minha opinião, o Flamengo tem sim mais chances do que o Fortaleza de vencer a partida, mas a probabilidade disso acontecer, na minha opinião, ainda acaba ficando ali, vamos dizer, 60-40, para não falar ali 55-45, porque eu acho que o jogo que o Flamengo fez no Maracanã, valendo pela Libertadores da América, foi um jogo muito duro, um jogo muito pegado. Isso pode comprometer muito fisicamente, também mentalmente, o time do Flamengo, que já está pensando no jogo de volta aí da semifinal da Copa Libertadores, com prováveis desfalques de Pedro e também Léo Ortiz. Claro que o Fortaleza vem numa campanha muito ruim, uma campanha horrível, mas eu acho que o Fortaleza uma hora vai acabar ganhando o jogo, e esse jogo em casa a 5.8, na minha opinião, tem valor. Não que eu irei fazer essa entrada, claro que vai depender ainda muito das formações e informações pré-game, mas a princípio vou ficar de fora. Se eu estiver buscando alguma entrada nesse confronto, será esse back empate a 3.9, ou então quem sabe até mesmo esse lei Flamengo a 1.74. Claro que eu acho que o Flamengo é um time muito, mas muito melhor do que o Fortaleza nesse momento. A temporada passada o Fortaleza foi um time surpreendente. Nesse momento, nesse campeonato, nessa temporada, o Fortaleza tem deixado muito a desejar. O Flamengo sim é um dos melhores times da competição, junto com o Palmeiras e junto com o Cruzeiro também. Não vou ignorar a campanha do Mirassol, que mesmo estando ali entre os primeiros, mas pelo time, pela história, pela qualificação do Mirassol aí, que é um time de não tanta expressão assim, eu acho que é a melhor campanha já desse Campeonato Brasileiro. Mas voltando a falar de Fortaleza e Flamengo, na minha opinião, vitória do Flamengo a 1.72 se assemelha muito ao que foi o jogo de Libertadores, onde eu disse que não tinha valor para ficar a favor do Flamengo a 1.44. É verdade que acabou batendo a vitória do Flamengo, mas quem colocou o dinheiro do lado do Flamengo ali, acho que acabou se comprometendo mais do que esperava. Acho que o gol no finalzinho do jogo ali, mesmo com o Green, acabou tirando muito valor dessa entrada a favor do Flamengo, e mesmo com o Red, a entrada a favor do Racing acabou tendo, teoricamente ali, estatisticamente e na repetição das entradas, muito mais valor do que a entrada a favor do Flamengo. Assim também, essa estratégia, essa metodologia pode se repetir hoje no jogo entre Fortaleza e Flamengo. Estou falando também desse jogo por ser um jogo em que conta com um interesse
de maior parte aqui dos usuários. Acho que os jogos do Flamengo tem uma visibilidade muito grande, do Palmeiras nem tanto assim, mas sou a favor de falar de jogos que têm valor. Então, caso não fosse esse jogo do Fortaleza e Flamengo, o jogo que tivesse valor, estaria falando sobre outro jogo também, mesmo esse jogo não tendo tanta visibilidade assim. A busca é sempre pelo valor e não por visualização, por like, por engajamento. Eu tento passar aqui para vocês a minha metodologia e a minha estratégia de como achar valor. Então, o valor nesse jogo entre Fortaleza e Flamengo, na minha opinião, está para o lado do Fortaleza, com uma probabilidade muito difícil de acontecer. Mas caso eu fosse colocar um dinheiro, me comprometer emocionalmente, também financeiramente nesse confronto, seria do lado do Fortaleza para uma odd de 5,80, já que abaixo de 2, 1,72, na minha opinião, é muito difícil de ser lucrativo, na minha opinião e na minha experiência também, fazendo entradas abaixo de 2. Foi um momento em que eu patinava, trocava figurinha ali com as casas de apostas, até então começar a pegar odds apenas acima de 2. Claro, diminui muito o meu volume de entradas, mas acabei tendo uma assertividade e um rendimento, uma lucratividade aí bem maior do que eu tinha quando eu fazia entradas a 1,40, 1,50, mesmo essas entradas tendo mais chance de bater. Então requer um estudo um pouco maior, um pouco mais avançado, um pouco mais de tempo, debruçar sobre tabela, debruçar sobre estatísticas, mas eu acho que a recompensa de pegar uma odd 5,80 nem se compara a pegar uma odd a 1,72, mesmo essa odd 1,72 tendo mais chances de bater do que essa odd a 5,8. Minha estratégia, minha precificação se tem encontrar valor em odds desreguladas. Então às vezes eu encontro valores onde que ninguém enxerga, tipo esse Fortaleza 5,8, tipo a LDU, que foi aí o green da semana, ter ficado a favor da vitória da LDU contra o Palmeiras, já que foi um jogo muito estudado ali, onde que eu fui vendo a campanha da LDU, a campanha da LDU na Libertadores da América, uma campanha muito boa, então se assemelhou muito à vitória da LDU contra o Palmeiras, ao que é esse confronto entre Fortaleza e Flamengo. Claro que hoje tem uma distância enorme entre Fortaleza e LDU, então acho que futebolisticamente falando, esportivamente falando, não se compara, mas em questão de precificação, de probabilidades de acontecer, acho que se equivale e muito Fortaleza contra Flamengo, como foi LDU contra Palmeiras. É isso, não tenho muito mais o que dizer. Se estarei fazendo alguma coisa hoje nessa rodada de Campeonato Brasileiro, será esse back Fortaleza a 5,8, ou onde que eu acho que tem mais valor é esse back empate a 3,9, já que o Flamengo tem jogos duros, teve um jogo duro durante a semana contra o Racing, terá um jogo duro também na semana que vem contra o mesmo Racing, e isso pode mudar um pouco o foco do Flamengo. Já o foco do Fortaleza é exclusivamente para o Campeonato Brasileiro e não poderia ser diferente, afinal está numa posição muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro e jogando muito mal. É isso, quero desejar a todos um bom final de semana, até amanhã com um vídeo analisando Palmeiras e Cruzeiro, e uma boa sorte aí a você, torcedor do Fortaleza, a você, torcedor do Flamengo. Nos encontramos amanhã, deixe o seu like, seu comentário, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!